Portanto, esta conferência de imprensa visa fazer um balanço das iniciativas realizadas no âmbito da quinzena que dedicamos ao turismo e à economia local. O CDS, no âmbito daquela que é a sua ação, desenvolveu nos últimos 15 dias um conjunto de contactos, visitas e debates que tiveram como objetivo principais aprofundar o conhecimento que temos da realidade económica e social do Conselho e preparar, tendo por base a situação atual da economia local, aquelas que serão as nossas propostas para o programa eleitoral que vamos apresentar aos camaradolenses em breve. Hoje, através desta iniciativa, portanto, pretendemos tornar público aquelas que serão as ideias base e principais das propostas que iremos apresentar. Assim, importa referir que voltamos a insistir naquilo que desde 2005 temos vindo a dizer, que é a importância do turismo para este Concelho. Portanto, para nós, a economia tem que assentar, acima de tudo, no turismo. Câmara de Lobos tem, como sabem, todas as condições, e, portanto, são condições ímpares para, no que toca à paisagem, cultura, gastronomia e património, poder aqui potenciar uma dinâmica empresarial e económica que ainda não tem. Para isso, a Câmara Municipal deve, em articulação com as juntas de freguesia, desenvolver iniciativas conjuntas que promovam o Concelho e as suas potencialidades junto dos investidores privados. A Câmara Municipal deve, inclusive, junto da grande comunidade de madeirenses e, nomeadamente, camaradolenses residentes no estrangeiro, mostrar as potencialidades e a dinâmica que quer imprimir ao Concelho. Portanto, aqui uma potencialidade muito grande junto da nossa comunidade, que possa, de facto, trazer investimento que é muito desejado e que pode, de certa forma, contribuir para que a economia local seja mais forte e, com isso, termos mais emprego. A Câmara Municipal também deve promover todas as ações que julgarem necessárias e devidamente fundamentadas e estudadas por forma a manter o equilíbrio fiscal e o equilíbrio das contas da Câmara, deve promover todas as iniciativas que venham possibilitar criar incentivos fiscais para que no Concelho se venham a instalar empresas ligadas ao turismo e empresas ligadas aos serviços ligados ao turismo. Portanto, há aqui um potencial importante que deve ser acarinhado também pela própria Câmara Municipal e pelos seus serviços. Deverá ser também necessário fazer um conjunto de alterações substanciais às políticas de transportes internos no município. É importante gerar aqui uma mobilidade interna que hoje em dia não existe. É importante, portanto, nesse sentido, articular com a atual concessionária vários circuitos internos, com transportes, se calhar, de média dimensão. Não há aquelas caminhonetas que hoje em dia conhecemos que são demasiado grandes, se calhar, para este tipo de serviços internos, mas com transportes mais pequeninos, promover aquilo que nós entendemos é fundamental, que é a mobilidade interna dos cidadãos, permitindo com isso que o comércio local possa também beneficiar da procura que internamente isto pode gerar. Portanto, é fundamental criar aqui circuitos internos e nós vamos, se formos eleitos, e acreditamos que podemos ser eleitos, fazer com que isto de facto seja implementado. E, logicamente, na medida do possível, também em função desta nova dinâmica rodoviária em termos de transportes, criar aqui, se calhar, novos circuitos ou novas linhas de acesso à capital, portanto, da região, que é o Funchal. Portanto, Câmara de Lobos deve avançar também com políticas relacionadas com a alteração do estacionamento tarifado. É importantíssimo que os atuais condicionamentos que têm a ver com o valor das tarifas seja revisto. É importante também rever a localização de grande parte destes estacionamentos tarifados, por forma que o comércio local venha, de alguma forma, beneficiar desta nova realidade que pretendemos também atinja esta questão dos estacionamentos tarifados. Em matéria
Nesta matéria, portanto, é importantíssimo então equacionar e rever aquilo que são os contratos existentes com as empresas que neste momento prestam este serviço e, portanto, alterar, acima de tudo, o modelo que existe. Portanto, temos que criar algumas bolsas que permitam facilitar o acesso a quem de facto trabalha nos centros urbanos e, portanto, condicionar, por forma a haver mobilidade junto dos espaços comerciais, mas que não seja inibidor, digamos assim, da vinda das pessoas aos centros urbanos. Portanto, nesse aspecto, há um trabalho a fazer e nós estamos a propor, de facto, alterações substanciais neste modelo que atualmente existe. Importa também para o sucesso económico do concelho que as principais vias rodoviárias estejam a funcionar adequadamente, sem que se crie nenhum tipo de condicionamento, como hoje acontece por causa do péssimo estado das vias, que é subejamente conhecido de todos. Portanto, a Câmara Municipal deverá, junto com o Governo Regional, que é também responsável por algumas dessas vias, encontrar meios financeiros que resolvam os atuais constrangimentos que são graves em algumas vias estruturantes do concelho. O município deverá também promover a modernização dos mercados municipais, não só para criar verdadeiros polos de dinamização dos sectores produtivos, que têm uma importância vital para a economia local, como são a agricultura e as pescas, mas também para promover nestes locais as potencialidades turísticas do concelho. Portanto, aqui é importantíssimo dar uma nova vida, uma nova dinâmica aos mercados municipais. Importa promover a dinamização cultural e artística dos núcleos urbanos do concelho, promovendo assim o que desde sempre Câmara de Lobos teve de bom para dar, que é a cultura, que é as artes, que são marca deste concelho. Portanto, pretendemos desenvolver também o conceito das marcas locais, que sirvam de referência para associar localidades do concelho a produtos de qualidade ou de referência, que potenciem com isto sinergias que vão permitir desenvolver a promoção destas próprias localidades. Portanto, isto é fundamental, é algo novo, que a par dos roteiros turísticos, portanto, que é algo que também defendemos e que fazia parte também do nosso programa eleitoral desde 2009, é importantíssimo para, de facto, criar aqui uma promoção do concelho que hoje em dia não existe. Portanto, as marcas poderão ajudar a desenvolver todas aquelas capacidades que o concelho pode ter em termos turísticos para potenciar a vinda de turistas. Portanto, nesse aspecto, nós fazemos aqui uma menção importante a esta questão das marcas locais. Podemos dar aqui o exemplo, por exemplo, da questão do vinho Madeira, que pode ser perfeitamente associado à freguesia do Estreito e com ele todos os subprodutos que digamos assim, com a agricultura podemos trazer, desde a questão dos licores, se calhar com a questão da própria gastronomia. Portanto, podemos associá-la ao vinho Madeira, que é um produto de referência conhecido portanto, pelo mundo inteiro e que, associado à freguesia do Estreito, portanto, por baixo, digamos assim, desse chapéu do vinho Madeira, da marca do vinho Madeira, podemos também potenciar a vinda de turistas a esta localidade. Portanto, e assim, poderíamos eventualmente falar de outros casos, de outras freguesias, mas penso que para já isto servirá para mostrar aquilo que de facto pretendemos fazer em termos da questão das marcas locais.